Olá, eu sou o jornalista Rodrigo Ramos e hoje nós vamos para mais uma conversa com o analista. O nosso convidado de hoje é o nosso analista e consultor de safras e mercado, Gil Barabacho. Tudo bom, Gil? Tudo bem, Rodrigo? Tudo tranquilo. Antes de qualquer coisa, a gente gostaria que você se inscrevesse no nosso canal do YouTube e habilitasse as notificações, porque de segunda a sexta, todo dia, há um vídeo novo. Gil, vamos começar pela parte doméstica do algodão, Gil. Na última sexta-feira, dia 12 de julho, Safras e Mercado divulgou sua intenção de plantio. Quais foram os principais destaques, Gil? Olha, Rodrigo, primeiro é bom a gente pontuar que a gente está com o quê? 11, 12% da safra colhida desse ano, né? E daí a intenção de plantio é para a safra do próximo ano, né? O produtor de algodão ainda está muito com a cabeça nessa safra, né? Então ainda é só uma sinalização bem preliminar em relação ao que a gente pode esperar em relação à safra, à próxima safra, né? Mas como é tradicional a nossa intenção de plantio para grãos, soja principalmente, né? E também milho, a safra de verão, e o algodão, de certa forma, ele também concorre por espaço na safra de verão e depois com a safrinha. É interessante também a gente traçar algumas perspectivas em relação ao que esperar do algodão, né? Fazendo essa ressalva, o que a gente identificou nessa nossa primeira intenção de plantio? Um potencial de crescimento de área de algodão no Brasil. Por quê? Primeiro, a mesma questão que fez a área de algodão saltar em 17% nesse ano, que foi o seguinte: apesar de você ter uma rentabilidade menor tanto para algodão como para milho, o algodão está mais rentável que o milho. Então você tem aí uma possibilidade de consolidar aquele movimento que a gente já viu no ano, nessa safra, que foi o quê? Algodão pegando área de milho de segunda safra no Mato Grosso e também ganhando um pouco de área na Bahia. Esses dois estados respondem por 91% da produção nacional de algodão. Então, esse é o principal ponto, né? Essa rentabilidade do algodão, né? Melhor que a do milho e, principalmente na segunda safra no Mato Grosso, a gente está identificando um potencial de crescimento da área de milho, né? Ah, Outro fator é a questão do quê? A gente teve um ano em que as exportações do Brasil foram muito agressivas, muito acirradas em função de uma demanda crescente da China. Tanto é que o Brasil superou os Estados Unidos se tornou o principal exportador de algodão do mundo, né? Então, a gente tem uma safra grande, a gente tem uma demanda da China extremamente agressiva pelo algodão brasileiro. Temos qualidade, temos preço, né? E estamos ocupando espaço no cenário internacional. Esse também é um outro fator, né, que também ajuda nesse cenário de perspectiva um pouco mais otimista de crescimento da área. E o terceiro é o dólar. Esse dólar alto é um fator que também ajuda. Lógico que a gente está falando com um certo distanciamento em relação à tomada efetiva de decisão do produtor, mas eu acho que esses fatores são fatores que contribuem para amarrar essa perspectiva de crescimento diário. E só não cresce mais, Rodrigo, por quê? Porque o preço caiu bastante do ano passado para cá. A gente está com o preço do algodão bem mais baixo, margem mais reduzida, o que tira um pouquinho do entusiasmo que a gente viu na safra passada. Esse ano a perspectiva do próximo ano ele é bem menor por conta desse preço mais baixo, mas ainda assim dentro de uma expectativa de uma ótica positiva para o algodão. Sobre preços, a Bolsa de Nova York também tem uma recente rotina de perdas, né? Mostra fraqueza. E os últimos números do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos não foram animadores e trouxeram muito algodão. Eu sei que tu tem uma tabela para nos mostrar aí da Bolsa de Nova York, Gil, Sim, e sim, um estou com gráfico, né? gráfico aqui prontinho, Rodrigo. Exatamente. E aí, o Tá? que que a gente pode falar sobre os números, principalmente os números mundiais de algodão e como é que está o comportamento da Bolsa de Nova York? Olha, Rodrigo, o que a gente viu ali foi o quê? Um crescimento da produção de algodão, crescimento de área de produção de algodão nos Estados Unidos, né? Então, hoje o foco do mercado internacional é a entrada da safra do Brasil, a gente está começando a colher, né? E daí a confirmação de uma safra maior esse ano, uma safra recorde esse ano, né? E junto com isso, você tem o quê? O desenvolvimento, término de plantio e desenvolvimento da lavoura dos Estados Unidos. O que aconteceu? Plantou mais algodão e a expectativa é de uma produção maior do que se esperava inicialmente nos Estados Unidos.
Então, isso tudo gera um ambiente do quê? Os dois maiores exportadores com mais algodão no mundo. Também houve no relatório uma correção para cima no número de produção da China, no relatório agora de julho do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Isso compensou o corte na produção do Paquistão. Mas o principal determinante foi a safra americana, né? Esse crescimento da safra americana, puxado por área, puxado por produtividade, né? Isso faz com que a produção mundial cresça, né? Isso aí vem jogando contra os preços. Né? E daí os preços, como a gente está vendo aqui no gráfico, eles vêm flertando com a linha dos 70 centavos aqui. Chegou a bater nos 70 centavos, isso por contrato dezembro, né? Dezembro 24, ele reagiu e daí voltou. O que está fazendo esse mercado volatilizar um pouco? Você tem um cenário de perspectiva de boa safra nos Estados Unidos de algodão, de uma boa safra no Brasil, de uma oferta mais abundante, de geração de superávit na oferta mundial, mas alguns fatores, como a questão das condições das lavouras, a piora nas condições das lavouras dos Estados Unidos, é que traz um pouquinho de volatilidade para os preços e fizeram ele reagir. Né? Mas a estabilidade nessas condições dentro desse cenário aí de perspectiva de mais algodão nos Estados Unidos e chegada de algodão novo do Brasil no mercado, fez o mercado voltar de novo e flertar e voltar a convergir de novo para a linha dos 70 centavos. Tem a questão do petróleo que caiu que também contribui. Então, todos esses fatores aí explicam esse movimento nos preços. Você tem algodão, você tem o concorrente aí, o sintético, com o preço caindo do petróleo, também cai o preço do sintético, daí força aí uma correção no preço da fibra natural do algodão, né? Isso tudo aí explica essa fraqueza, esse mercado aí testando esse fundo próximo dos 70 centavos lá em Nova York. Para piorar, né, Gil, nessa semana também tivemos números ruins para a economia chinesa, né? O PIB veio um pouco abaixo do esperado. A gente sabe que tem um grande apetite importador, né? A China, com a economia não no crescimento esperado, é sempre ruim. E logo a safra americana, as condições terão que piorar bastante para termos uma reação nos preços. Exatamente, Rodrigo. A gente vê ali que a situação ela piorou nas últimas semanas, estabilizou agora, né? Mas ainda o que pesa mais é esse aumento de área, né? Esse aumento de área, se você não tiver abandono, né? Os últimos 2 anos foi marcado por um percentual muito grande de abandono. Se não tiver abandono, mesmo com uma piora nas condições das lavouras, você tem uma produtividade talvez um pouco abaixo da média, mas o aumento de área garante uma produção grande dentro de um cenário que nem você falou. Você não está percebendo uma agressividade em relação à demanda, né? Por conta uma agressividade tão grande em relação à demanda que que dê sustentação a esse crescimento potencial da produção de Brasil de Estados Unidos, né? E daí joga contra os preços, sem dúvida nenhuma. E esse número aí ruim da economia chinesa só reforça esse cenário aí de que as compras da China, que a gente vem percebendo nos últimos anos, nos últimos meses, essa melhora nas compras da China é muito mais para recomposição de estoque do que propriamente um avanço em relação ao consumo, né? E daí isso serve como um limitante, né? Ele limita um pouco esse potencial que a gente estava percebendo de crescimento, de melhora na demanda. Ele, de certa forma, você limita essa leitura mais positiva em cima da demanda, trazendo muito mais para uma recomposição dos estoques do que um crescimento efetivo de consumo de algodão no mundo. A gente gostaria de lembrar que esses números, por exemplo, de intenção de plantio, relatório do uso, o nosso assinante conseguiu em primeira mão na nossa plataforma de safras. Você pode solicitar uma demonstração gratuita entrando no site de safras, safras.com.br, e solicitar uma demonstração. Gil, eu gostaria de agradecer. Antes disso, eu gostaria de dizer que vocês podem também nos seguir nas nossas redes sociais, né, que vão aparecer depois na tela. E gostaria de agradecer a sua presença, Gil, para muitas informações muito importantes sobre o mercado de algodão. Oi, Rodrigo. Eu que agradeço o convite, fico à disposição aí para te bater papo novamente sobre o mercado do algodão. Abraço, abraço a todos e abraço especial para você, Rodrigo. Um abraço.